Queria dar boas-vindas a todos, todas. Tem o pessoal da CE, tem o pessoal que está metodologia, tem os alunos que vão fazer o ENAD, que são os nossos representantes esse ano, tá? Lembrando, vocês vão representar esse curso, mas já as professoras Patrícia e Luciana vão falar um pouco sobre isso. Assim, só para a gente falar um pouco da importância desse momento, da confiança imensa que eu tenho em todos vocês, eu tenho certeza que nós podemos fazer um trabalho bem bacana, bem legal. Eu queria passar aqui para o Everaldo, porque Everaldo é um entusiasta da extensão. Talvez seja um dos professores que mais está incutindo na gente essa questão da extensão, e a gente está começando a ver a importância. Você pode até falar dos outros, tá? Então, eu vou passar um pouquinho para ele, e aí a gente encerra rapidamente, e a gente passa para as professoras para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, tá? E muito obrigado pela presença, e o pessoal que não está assistindo está nessa câmera, né? Então, assim, vamos assistir até o final, que vai ser importante. Vou passar aqui para o Everaldo falar umas palavrinhas. Então, vou falar bem rápido. Nós temos, agora como ação de extensão obrigatória, algumas atividades. Temos uma com compras públicas, que nós temos recebido toda semana alguns gestores aqui, micro e pequenos empreendedores, para que eles comecem a participar das compras públicas da UFAL. A UFAL já está tendo bons resultados, porque antes cerca de mais de 80% do que a gente fazia aqui de compra pública, o recurso ia para fora. A gente está começando a reverter esse processo. Toda terça-noite a gente está aqui com os microempreendedores. Terça-tarde, como outra ação de extensão, a gente recebe cerca de 50 a 90 alunos do ensino médio para conhecerem a UFAL. A gente faz todo o percurso pela universidade, e aqui é o ponto final, né, onde a gente desenvolveu um jogo, inclusive, com esses alunos. E essa atividade de extensão, que a professora Melito sempre trabalhou com as questões do ENAD na época de seminário integrador, a gente está dando a contribuição na perspectiva de que essa informação sobre o ENAD ela seja transmitida para outros alunos de outras faculdades. Então, especificamente, os colegas levantem as mãos aí, os colegas da noite estão trabalhando em conjunto com os colegas da manhã, de administração, e a gente vai disponibilizar para vocês uma apostila onde os meninos separaram as questões do ENAD por áreas. Então, tem um bloco de questões só sobre logística, e essas questões estão separadas, questões fáceis, medianas e difíceis. Tem um outro bloco de questões sobre gestão de pessoas, ou seja, o trabalho que os meninos estão fazendo, esse trabalho vai tanto contribuir com vocês, quanto também a gente vai disponibilizar para a sociedade, que é a nossa perspectiva de universidade como extensionista, tá bom? Obrigado. Obrigada, Everaldo. E assim, eu já soube, assim, eu tenho acompanhado, não tão de perto, mas que os alunos dessa CE5 estão caprichando no trabalho, está sendo muito interessante. E como o Everaldo disse, a extensão não é só para a gente, né? E se vocês tiverem alguns colegas que fazem administração em outras instituições aqui de Maceió, eles são bem-vindos a participar desses momentos. Eles não são nossos concorrentes, tá? Nós podemos estar juntos e todos tirarmos notas boas. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que é um momento importante para todas as outras instituições que também oferecem curso de administração aqui em Maceió. Nós podemos estar juntos, nós crescemos juntos e isso só nos engrandece, tá bom? Eu queria agora chamar a professora Luciana Santa Rita, a professora Patrícia Guarnieri, para começar a falar especificamente dessas questões do ENAD. Obrigada, meninas. Muito obrigada, professora Cláudia, professor Everaldo, né? Boa noite a todos e todas, né? É com grande prazer aí que esse convite, né, que foi extensivo aí aos alunos do primeiro período, aos alunos da noite, aos alunos que fazem parte aí também das ACS e outros alunos, né, que eu estou vendo aqui. Então, assim, falar do ENAD é falar sobre uma coisa boa, gente. Quando a gente está falando aí de avaliação, não é uma avaliação normal, é uma avaliação formativa. É uma avaliação que, sem sombra de dúvida, ela, obviamente, claro, ela exige uma certa leitura, né, dos enunciados das questões, do objeto de conhecimento, né, saber o que é distrator, o que não é distrator, o que é alternativa, né, como é que se deve estar preparado, né, na leitura da questão discursiva.
Mas, quando a gente faz ao longo, e aí eu vou lembrar, 1900 e bolinha, Cláudia, né, quando eu fui coordenadora, a gente fez, acho que, o primeiro ENAD, chamando os professores para fazer tipo um aulão, um provão, né, de tanto medo que a gente tinha do chamado ENAD, que veio já após o provão. Principalmente porque a gente falava, nossa, como é que os alunos vão lembrar? Gente, hoje isso não existe mais. O ENAD ele não é uma prova, embora ele tenha aquela característica objetiva, ele traz aí uma transversalidade de diferentes temas, e temas que vocês acompanham, que estão relacionados à diversidade, que estão relacionados à estratégia, à inovação, à transformação digital, à sustentabilidade, né, à gestão de recursos humanos. A parte financeira também, ela não é vista do ponto de vista árido da questão financeira. Então, é muito importante que a gente coloque aqui para vocês que esse momento, ele não é um momento onde a gente vai dizer, olha, a questão ela deve ser respondida dessa forma. Claro, tem questões que são fáceis, difíceis e medianas, sem sombra de dúvida. Mas quando se olha e é importante quando os alunos, né, eles realizam a prova, e a professora Cláudia, que é a mulher do ENAD hoje, né, a mulher do ENAD dentro da UFAL, aí fala, nossa, professora, eu vi todos aqueles assuntos. Então, a Cláudia dá aquele sorriso. Eu não disse para vocês, né, que a prova, ela, de certa forma, a prova, ela traz, né, um conjunto de questões, mas de temas e temáticas que vocês convivem, ou do ponto de vista da formação aqui dentro, ou do ponto de vista dos momentos que vocês interagem lá fora, no trabalho, na academia, nos diferentes espaços. Então, ela não é uma prova que vai aferir, né, e perguntar, olha, quem foi Taylor? Quem foi Fayol? Não é esse o propósito. É uma avaliação formativa. Ela é muito mais nesse sentido de você olhar, né, e se sentir e causar um pertencimento do que vocês passaram por aqui, dizer, nossa, que legal, né, o curso, né, a professora que eu reclamava tanto, a professora de estratégia, né, que enchia lá de textos, né, tá, mas aí, olha, ela falou aquilo, né, a professora Cláudia, né, que enchia de gráfico, a professora Patrícia lá na metodologia, exigindo método, né, o professor Carlos Everaldo, mas, no final, a gente tem certeza aí que a prova ela é surpreendente, né? Ela alcança aí o resultado. Acho que a professora Cláudia já falou várias vezes que a gente está sempre perto dos 5, sempre perto dos 5. Então, é mais uma questão de atenção, do olhar, no cuidado, se preparar, né? Quando se acordar pela manhã, tomar aquele banho, né? Se preparar, dizer, não, eu não estou fazendo por obrigação, eu estou fazendo porque eu quero ter, né, essa sensação que o curso de administração, né, o curso de Ciências Contábeis e Economia, no caso aqui, representando o caso a FEAC também, né, ele foi importante na vida, ele me trouxe conhecimentos, ele abriu portas, né, surgiram oportunidades. Então, é mais nesse sentido, e eu acredito que essa noite vai ser muito legal, né? A turma que preparou com muito esmero, né? Com muito cuidado, né? Dividido aí nas diferentes áreas, marketing, logística, né? Tem todas isso assim, né? E eles se dedicaram, estavam sempre presentes. A aula é 7h30 da manhã, né, professora Patrícia? Na segunda-feira, e a gente encontrava aqui os alunos, né? As meninas logo cedo chegavam. A gente chegava, as meninas já estavam, né? Era, professora Patrícia? Então, só agradecer, né, a turma, aos presentes, né, e a todo o corpo docente, que com certeza faz a diferença nessa faculdade. Muito obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UNIS, né, um espaço diferenciado, bonito, né, que eu acho que a maioria de nós, alunos de Universidade Federal, a gente não está acostumado a ver essa modernidade toda, então vamos usufruir desse espaço maravilhoso. É uma alegria ter vocês aqui. Eu, juntamente com a professora Luciana Santa Rita, a gente está conduzindo uma disciplina de atividade curricular de extensão. Meu nome é Patrícia Guarnieri, tá? Eu sou recém-chegada na UFAL. Eu acho que a maioria de vocês não me conhecem, a não ser os meus calouros que estão aqui, os alunos de ACE, né? Porque eu vim transferida da Universidade de Brasília, que também é uma universidade federal.
E estamos, então, conduzindo essa disciplina juntas, e é uma disciplina de extensão, e ela tem um caráter um pouco diferenciado, né? Então, vocês vão ver que os alunos da disciplina, no curso de administração, nenhum deles vai fazer o ENAD, mas eles estão fazendo a disciplina para ter um protagonismo, para preparar os demais colegas que vão fazer o ENAD, seja os que estão formando, né, como também os futuros, né, formandos, que são os alunos calouros que entraram esse ano na UFAL. Então, a gente tem esse objetivo de preparar vocês, desmistificar realmente o que é a prova do ENAD, né, que nem é tanto sobre o conteúdo, mas sim o formato da prova. Muitas vezes os alunos ficam receosos porque não entendem como a prova é realizada, né? Então, a partir do momento que a gente tem formas de fazer simulados, conhece como as questões funcionam, né? Conhece o processo, a gente consegue ter um melhor desempenho. E é muito importante falar do desempenho, por quê? Porque na mão de vocês está o futuro do curso de administração da UFAL, né? Vocês sabem que, com base no ENAD, se define uma nota para o curso, que não necessariamente vai influenciar diretamente aqueles que estão formando, mas influencia, sim, os futuros alunos, né? E influencia também a questão do mercado de trabalho, né? Imagina vocês mandarem o currículo de vocês para uma empresa, e eles chegarem e falarem, você é da UFAL, daquele curso que tirou nota 2 e que teve que ser fechado. É muito feio, né? Então, a gente tem que se envolver e realmente se engajar para fazer uma prova para chegar no conceito 5, porque aí, quando vocês forem para o mercado de trabalho e apresentarem o currículo de vocês, vão falar com orgulho que vocês são, sim, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, uma universidade pública, gratuita, e vocês têm um papel extremamente relevante. Vocês estão aqui estudando gratuitamente, mas, para o governo, o curso de vocês não é gratuito. O governo subsidia o ensino de vocês, né? Então, nada mais justo que a gente dê uma retribuição a todo esse papel que a universidade pública e gratuita representa na vida da gente, né? Formando vocês, formando cidadãos, formando profissionais mais capacitados. Então, se engajem, como a professora Luciana falou, no dia da prova, vão fazer a prova com garra, com sangue no olho ali, para fazer uma prova e para buscar os 5, né? Não fazer porque é obrigação, porque se eu não fizer, meu diploma fica retido, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter compromisso. Então, a gente quer despertar isso em vocês, que a gente tem um compromisso, a gente tem que se engajar, e nós temos que ser apaixonados pelo nosso curso e ser gratos, né, pela Universidade Federal de Alagoas, nos propiciar esse momento aí de capacitação, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, né? Exatamente, faremos lá um trabalho de motivação a todos vocês no dia da prova, que vai ser dia 23 de novembro, né? E esse é um evento que nós estamos fazendo, que ele é fechado para os alunos da FEAC. Mas, em novembro, a gente vai organizar um outro evento, trazendo professores para discutir as questões. Se eu não me engano, é dia 10 de novembro, mas a gente vai confirmar certinho. E, nesse evento, nós vamos trazer professores para discutir as questões. Vamos fazer um aulão mais abrangente, inclusive convidando outras faculdades, tá, de Maceió e região, né, para que outros alunos de outras faculdades também venham aprender conosco aqui. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Se vocês tiverem colegas, conhecidos, que fazem administração em outras faculdades aqui, né, da região, que vocês possam convidá-los também para vir, porque a atividade de extensão ela tem que ser estendida à sociedade, se estender além dos muros da universidade, né? Então, se a gente faz atividade só com vocês, não caracteriza a extensão. A gente tem que atingir outras pessoas da sociedade. Por isso, nós vamos também organizar esse evento. E, além disso, tem uma plataforma, que eu não vou dar spoiler, porque João vai apresentar, né? Mas vai ser muito legal, que é uma plataforma gratuita, e vocês vão ter acesso para treinar também as questões, tá bom? Então, agora, eu tenho o prazer de chamar, né, nossos queridos alunos da disciplina de ACE 5, que vão apresentar, eles é que vão conduzir o evento, a gente só fez uma participação especial aqui, quem vai conduzir o evento são os alunos, porque na disciplina de ACE, quando vocês cursarem, quem ainda não cursou, né, ela é uma disciplina que dá protagonismo para os alunos, né? Então, os professores eles atuam como orientadores, mas quem efetivamente põe a mão na massa e faz as coisas são os alunos. Tá bom? Então, agora eu vou chamar o João Marcelo, que vai iniciar apresentando sobre o ENAD.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcelo, como a própria professora Patrícia falou, eu sou do 5º período, do 7º período da manhã, da CS5, e eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre o que é o ENAD. Então, para quem sabe e para quem não sabe, pode pular. O ENAD é uma prova, basicamente, construída pelo INEP e aplicada por ele mesmo também, onde vocês farão, simplificando bastante, para medir a avaliação do grau de conhecimento da instituição de ensino, que no caso de todo mundo aqui é da FEAC, no curso de administração, exatamente. E essa prova, ela é um dia só, então só um dia você já consegue fazer essa prova, e ela é dividida em 40 questões, onde metade delas são de formação de ensino mesmo, então do curso de vocês, de administração, e a outra parte é mais um conhecimento mais social, tudo mais. E essas questões, a maior parte delas também são fechadas, então tudo marca X, basicamente, as fechadas. E também tem questões discursivas, que não representam a maioria da prova, mas também tem dentro da prova. E daí, por que o ENAD é tão importante assim? Porque ele é crucial para todo mundo que está aqui, tanto para mim, que não vou fazer, quanto para vocês que vão fazer, e para as próximas pessoas que vão fazer, como ter os calouros, creio que bate aí, porque o ENAD é trimestral, trienal, isso. Porque ele avalia, como a própria professora Patrícia falou, avalia a nossa instituição. E com essa avaliação, o curso ele se toma conceitos. Atualmente, o curso de administração é conceito 4, pelo MEC, e isso, consequentemente, valoriza a nossa instituição, o nosso ensino, e também, consequentemente, tanto no mercado quanto na academia, valoriza a graduação de vocês. Então, por isso é tão importante fazer o ENAD assim, porque realmente impacta, tanto a longo prazo assim, o curso de vocês de maneira geral. Aí pode pular. E quem deve fazer o ENAD? Como eu falei, é uma prova trienal, então nesse ano, as pessoas que estão finalizando o curso esse ano, tanto no primeiro semestre quanto no segundo, devem fazer o ENAD, todos esses alunos, e também alguns chamados assim. E, pode pular. E o formato da prova, ele é bem simples, como eu falei. São questões abertas e fechadas, que a gente vai apresentar aqui, até falando um pouquinho sobre o roteiro do dia de hoje. A gente vai estar apresentando aqui um pouquinho sobre o ENAD, aí já a gente vai falar um pouquinho das questões do ENAD, em cada tópico que tem, de importância, que são 6. E depois a gente vai apresentar a plataforma e uma cartilha de questões para que vocês também possam consultar, estudar, tudo mais. E daí, como eu falei, o ENAD são 40 questões total, 20 de administração, que a de administração são todas fechadas, assim, todas objetivas, onde basicamente tem os 3 pilares principais, que é ali, RH, primeiramente, gestão de pessoas, como todo, então tem bastante questões de gestão de pessoas, marketing e finanças. Então, quem domina esse tipo de assunto, provavelmente vai sair um pouquinho melhor nessa questão, mas também tem outros assuntos que também entram dentro do ENAD, porque o ENAD é uma prova da todas as disciplinas de administração. Então, vai ter teoria, vai ter logística, vai ter produção, e por aí vai. Então, aí pode passar. E bem, o tipo das questões do ENAD são objetivas e discursivas, e é bom falar que são muito de análise. Então, as questões do ENAD não é aquelas questões tipo pegadinha, ou que vai pedir que você fale qual a teoria X daquilo ali. Não, são questões que realmente vocês vão analisar, principalmente casos. Então, a questão vai dar um caso para vocês, e vocês vão analisar o que melhor se aplica a esse caso. Não tem questões erradas, pode ser assim, mas sim incorretas para aquele tipo de caso. Então, são questões que é muito de análise mesmo. Então, vocês vão ver, analisar e ver qual o melhor caso das alternativas que representa aquele tipo de questão. E, com isso, analisar, assinalar a questão correta. Se não me engano, atualmente são 5 questões, né, por alternativa. E daí, 4. Isso. Isso, certo.
Gente, olha só, porque esse ano vai ter uma pequena modificação, estou confirmando aqui, tá? Em vez de 40 questões, vão ser 45 questões. 15 que eles chamam de formação geral, que, por exemplo, os cursos de economia, administração, contabilidade, todos os outros que farão esse ano são questões iguais, são questões de formação geral. E 30 são de questões específicas, só da área de administração. Tá? E ele está botando temas em destaque. A prova tende a abordar temas como inteligência artificial, blockchain, proteção de dados e diversidade, educacional, étnico-racial, em direitos humanos, de gênero e sexualidade. Tá? Então, foi uma questão como essa. E, se eu não me engano, 4 alternativas, A, B, C, D. Eram 5. Agora só são 4. Agora, e antes eram várias questões abertas. Esse ano só vai ser uma questão aberta. Por isso que eles aumentaram o número de questões. Porque como a maioria vai ser de múltipla, só vai ter uma. E assim, quem vai fazer a prova do ENAD, por favor, comecem pela questão aberta. Não deixem branco. Isso é porque tem muita gente que nem faz as questões. Eu sei porque eu converso com os alunos depois. Porque a questão múltipla escolha, às vezes você fez o raciocínio todo certo, não fez? Aí ficou em dúvida entre 2. Se você marcar errado, é 0. Na questão aberta, eles, quando vão fazer a correção, eles consideram a evolução do raciocínio. Se você fizer alguma coisa certa, mesmo que não acerte a questão toda, alguma pontuação se tem. Então, e às vezes você começa pela questão aberta, faz lá o rascunho e a prova te dá dicas de como responder a questão aberta. Tá? Isso é super importante. Lembra no Enem que eles também não falam? Começa a fazer redação, faz o rascunho, faz as questões e volta para a redação. A mesma coisa no ENAD. Tá? Eu só fiz isso porque agora viraram 45 questões. Tá? Mas... Então, se preocupe com essa temática, mas a gente discute para a próxima acrescentar. Obrigada. Isso, perfeito. Então, agora, como a professora falou, teve essa pequena mudança no ENAD, onde realmente aumentou a quantidade de questões, diminuiu a quantidade de alternativas dentro de cada questão, e também uma questão aberta dentro da própria prova, em administração e tudo mais. E daí... Como a própria professora falou, também, agora, ali fala que é 40, né? Agora são 45, vocês terão também 4 horas de prova para poder executar o ENAD. Eu creio que é tranquilo, porque a maioria, como falei, de marca X, são poucas que são abertas, nesse sentido. E também, como ainda botou nessa questão, todas são de análise, então vocês vão analisar as questões e vão aplicar o melhor cenário para aquela questão. Então, não são questões muito objetivas em si. Eita, está faltando aqui. Pronto. E daí, também tem alguns recursos próprios, prontos, para vocês poderem consultar em relação ao ENAD. Até a gente vai estar passando o link para vocês, tendo do grupo, que tem para quem vai fazer o ENAD. Mas tem várias coisas legais que tem na internet e tudo mais, e até estamos desenvolvendo dois produtos assim, para vocês também poderem estar consultando para estudo e tudo mais. Onde é a plataforma, como a Patrícia tem um spoilerzinho, e também a questão das cartilhas de questões, onde vocês vão poder consultar as questões, ver as respostas, entender o porquê que tal questão é certa, qual tal questão é errada e tudo mais. Importante também, caso vocês tenham curiosidade, no site do INEP, tem todas as questões do ENAD, não só de administração, mas também de outros cursos. Então, vocês podem estar entrando no site de maneira gratuita e acessando a prova com gabarito. Então, caso vocês tenham interesse para estar estudando desde já. Porém, todos os links também serão mandados dentro do grupo. E daí, agora, a gente vai começar a apresentar as questões. Então, eu vou estar chamando aqui o pessoal, primeiro do grupo de marketing, isso, para a gente estar apresentando as questões. E como vai funcionar? A gente vai apresentar as questões, vai apresentar como funciona as alternativas nesse sentido, e depois vai falar a resposta correta e falar os distratores dela, explicando tudo mais. Daí eu só não sei se vai ter a questão do grupo. Vai? Uhum. Isso, exatamente. E lembrando também que tem bis aí para poder também dar um incentivo ali a mais. Aí pronto, pode ir.
Boa noite, pessoal. Tá. Eu me chamo Maria Clara Soares e hoje eu vou explicar um pouquinho, junto com a outra Maria Clara, sobre uma questão de marketing e estratégia. O primeiro tema que a gente vai abordar de administração é marketing. Marketing e estratégias de mercado. Eu vou ler o enunciado da questão para vocês, depois eu vou passar as alternativas, para que vocês compartilhem com a gente qual alternativa vocês acham que é a correta. Essa questão foi tirada do ENAD 2022, eu vou vir mais para cá para poder ler a questão para vocês, tá? Uma tendência atual de marketing nas empresas é o marketing de relacionamento, que tem como objetivo estabelecer relacionamentos que sejam satisfatórios, tanto para a empresa quanto para o cliente, fornecedores e demais stakeholders. A finalidade é atrair e fidelizar clientes por um longo prazo. A comunicação adequada tem papel essencial na criação desse diálogo e fidelização entre as partes. Pensando nisso, algumas empresas investem em programas de fidelização, em eventos que aproximam a marca dos seus stakeholders por meio de experiências sensoriais, a fim de gerar empatia, vínculo e relacionamento de longo prazo. Com base nesse texto, a gente tem algumas afirmativas. Pode passar. A primeira é: a utilização do marketing de relacionamento implica no desenvolvimento de ações a partir da análise de banco de dados por meio de CRM, a fim de se entender o perfil dos clientes. A segunda, uma das ferramentas operacionais utilizadas como estratégia de marketing é o programa de fidelização, que deve atender às necessidades e aos desejos dos envolvidos na ação. A três, o marketing de relacionamento ele compreende a construção de vínculos emocionais com os stakeholders e o desenvolvimento de confiança e comprometimento entre as partes. A quatro, ela considera o marketing de relacionamento como estratégia de retenção de clientes. Ela considera que o marketing de relacionamento como estratégia de retenção de clientes significa que ele ignora a orientação a longo prazo. E a quinta, ela é inviável, uma vez que as técnicas atuais de armazenamento de dados impedem a separação de informações pessoais. Com base nessas alternativas, quais vocês acham que é a correta? Pode passar. Volta. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Volta, Clara. Volta. Se quiser responder, aí vocês falam aqui, que eu passo o microfone e vocês falam quem quer responder. A gente vai dar 2 minutinhos para vocês irem pensando e conversando com o colega para ver quem é que vai responder. É só levantar a mãozinha aqui para mim, que eu passo o microfone, viu? Fica aqui comigo. Estou me sentindo tão sozinha. Eu nem apertei. Não fosse, eu só apertei um toque. Porque ele é muito... Eu só apertei muito rápido, não gostei. E a dica é que pode ter mais de uma alternativa certa. Vão pensando aí. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o que é mais difícil, porque na prova vai ser mais fácil. Então, mas ela está falando da... Não vai ter... Acho que ela entendeu a alternativa, né? Que tem mais de uma alternativa certa. E aí, pessoal, alguém se voluntaria a responder? Levanta a mão. Bom, vamos fazer assim, já que ninguém se voluntariou, né? Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B? Ih, gente, vocês estão fracos, viu? Quem acha que é a letra C? A letra D?
E a letra E? Como todo mundo acertou, é a letra D, né, pessoal? A primeira, a segunda e a terceira estão corretas, mas vocês conseguiram compreender o porquê a 4 e a quinta estavam incorretas? Sim? Quem quer responder? Alguém quer se voluntariar para explicar? Ah, tá gravando. Se vocês olharem a quinta, gente, começa com inviável. A quarta está incorreta porque a parte significa ignorar a orientação para o longo prazo, sendo que o marketing de relacionamento ele vai visar o relacionamento com o cliente a longo prazo. E a quinta, como é que é? A quinta, ó, você já começa inviável. É, Uma vez que técnicas atuais de armazenamento de dados impedem a separação de informações pessoais. exatamente. A quarta, não sei se vocês conseguiram perceber, mas ela é um distrator. Ela está ali para ser uma casquinha de banana, para vocês olharem assim, será que é essa, será que não é? E como nosso colega ali já falou, né? A quarta e a quinta são distratores. Isso. As duas. E a quinta, como parecem certas, mas não são certas. Não significa dizer que são pegadinhas, entendeu? Parecem. Isso. Aí a quinta, né, como a professora já tinha falado, começa com inviável, então você já corta dali. Agora a gente vai passar para o próximo grupo, que é o próximo tema. Calma. Passa. É no debate para passar. Calma, é marketing ainda, é marketing. Bom, boa noite, me chamo Johan, né? A gente vai apresentar sobre a questão de finanças do ENAD. A gente deu uma olhada nos ENAD que tem disponível no site do próprio ENAD, pelo Gov, e a gente selecionou a questão de 2018, questão 35. Aí ela diz o seguinte: pesquisadores realizaram um estudo que envolveu 392 diretores financeiros de pequenas e grandes empresas e cujo foco se dirigiu para as práticas empresariais das companhias em que atuavam. Na pesquisa, os diretores financeiros tinham de indicar as técnicas de orçamento de capital que eles utilizavam. Verificou-se no estudo que a maioria usava o método VPL, valor presente líquido, 74,9%, e o método da TIR, taxa interna de retorno, 75,7%, para avaliar os projetos, e muitos deles, 56,7%, também usavam a abordagem do período de payback, além de outras técnicas. Aí a questão pede: considerando a pesquisa apresentada, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira acessão, né, afirmativa. Ao tomar decisões de aceitar ou rejeitar um projeto, os diretores financeiros da empresa devem calcular e levar em consideração diferentes indicadores, como payback, payback descontado, VPL, TIR modificada e índice de lucratividade. Por quê? Esse porquê é justamente porque ele está interligando as duas que ele afirma lá em cima, né? Em relação propostas entre elas. E a segunda afirmativa: cada indicador captura informações diferentes e relevantes aos tomadores de decisão. O payback e o payback descontado avaliam risco e liquidez. O VPL, a TIR e a TIRM e o IL avaliam lucratividade sobre diferentes enfoques. Muito boa noite, gente. Prazer, meu nome é Leandro e vamos seguir aqui com as alternativas. A respeito das asserções, assinale a opção correta, onde a primeira é A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. D. A asserção 1 é uma proposição falsa
e a 2 é uma proposição verdadeira. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Alguém se voluntaria? Posso dar uma ideia, gente? Volta para as asserções, então a gente já sabe. Vamos ver se a primeira é verdadeira e a segunda. Qual é verdadeira, qual é falsa, para depois a gente vir para cá. Não é isso? Vamos lá, gente, analisando a primeira. Verdadeira ou falsa? Agora eu desliguei. Tá? Vamos lá, gente. Então, assim, vamos analisar a primeira questão, a primeira asserção, e ver se é verdadeira. Depois, a segunda asserção, ver se é falsa. E depois, verdadeira ou falsa, né? E aí, gente, a primeira é falsa ou verdadeira? Gente, alguém se voluntaria? Lembrando que alguém vai receber um prêmiozinho. Lembrando, hein? Um incentivo. Bota aí as alternativas. As alternativas? Só não passa, hein, moleque? Calma, meu dedo é leve. Bota as alternativas. Calma, calma. Pra frente. Isso. Ele vai falar. Ninguém, moleque. Não é possível. Fica pra tudo. Fica pra mim. Quer falar? Não sei, né? A B. Cuidado com o microfone. Alguém, gente? Kendrick? Opa! Boa noite. Meu nome é Pedro Garcia. E eu acho que é a letra A. Letra A? É. Acertei? Pergunta primeiro se tu acertou. Pergunta primeiro se tu acertou, depois tu explica. Hã? Ó, tem mais um aqui, peraí. Aonde? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Kendrick, eu aqui com o Jairson, então a gente chegou à conclusão que é a letra C. Pelo que lembramos, payback descontado, eles não avaliam risco e liquidez. Payback descontado, eles avaliam o retorno do investimento. Só que o detalhe, ó, entre as duas afirmações, elas são verdadeiras entre si? A uma é verdadeira e a 2 é falsa. Ok, letra C? Ok. E letra A, né? Mais alguém? Mais? Bem, já foi. Boa noite. Meu nome é Pedro Oliveira. Então, a correta seria a B. O motivo é porque ambas estão certas, porém a 2 ela não é uma justificativa da primeira. Ela não é. Ok? Ela serve mais como complemento do que em si como justificativa, o porquê. Tanto que ele até puxou, pensava que ia dar uma entregada, né? Nesse porquê. Okay? A primeira, ele fala que é importante os diretores terem mais de um índice para ter uma perspectiva diferente, para ter uma visão diferente, para não correr riscos à toa.
Só que a segunda, ela fala só que os índices mostrados são de informações diferentes, não necessariamente dizendo o porquê é importante, o porquê é legal ter essa perspectiva diferente. Somente dizendo que as informações extraídas desses índices são diferentes de cada coisa que veio. O payback é diferente, o TIR também, o TIR simples. Só isso. Boa noite. Me chamo Alex Mello. Enfim, agora que temos a resolução, a gente precisa entender um pouco do porquê não as outras, né? É comum ficarmos em dúvidas, principalmente em questões como essa, que não é uma opção, não são 2 opções, 3 opções, mas sim uma que complementa a outra. E isso pode gerar uma certa casca de banana, ainda mais em uma prova, a qual a gente tem 4 horas para realizarmos 45 questões. Bom, a letra A, ela não é, pois, por mais que ela pareça plausível, a 2 não justifica a 1. Então, é importante entender isso, pois eu acho que essa seria a mais fácil de nos confundirmos justamente por essa questão. A partir do princípio que temos que tanto a 1 quanto a 2 são verdadeiras, a gente já consegue facilmente excluir todas as outras, e aí essa seria com mais dificuldade. Excluindo a possibilidade de alguma das 2 serem falsas, a gente exclui a letra C, pois ela fala que a 2 é falsa, e a letra D, pois ela fala que a 1 é falsa. E, por consequência, excluímos a letra E, pois ela fala que as 2, tanto a 1 quanto a 2, são falsas. Sabendo disso, com mais dificuldade seria realmente a 1, só que entendendo que a 2 não torna-se justificativa para a 1, não tem como escolhê-la. Por isso, a resposta, como já foi mencionado, é a letra B. Agora vamos passar para o recursos humanos. Isso. Vai. Aperta uma vez e espera para não acontecer o que aconteceu. Vou ficar para lá, Vitória. Incentivo. Não. Minha gente, boa noite, pessoal. Agora vamos analisar uma questão do ENAD de 2022, voltada para a área de recursos humanos. Pode passar, Vitória. Ela é uma questão bastante atual, porque ela trata com relação à proteção de dados pessoais e os desafios éticos enfrentados. Uma startup cuja missão é auxiliar estudantes de diversas áreas a encontrarem o seu primeiro emprego, tem um modelo de negócio cujas receitas são obtidas predominantemente a partir de anúncios pagos por recrutadores. Atualmente, a startup possui um cadastro com mais de 350 mil estudantes, que contém desde informações curriculares até dados pessoais dos candidatos. Visando expandir suas receitas, os fundadores estão cogitando a venda de dados dos usuários de sua base para outras empresas de varejo, que têm interesse em obter informações de perfil desse público. Após a consulta, a Lei número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, descobriram que a comercialização de dados pessoais é proibida no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, o artigo 12 da referida lei dispõe o seguinte: os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessário para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, sem identificada. Em relação ao artigo 5 da LGPTD, considera-se dado anonimizado dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
Passa, Vitória. Com base nas informações apresentadas, a comercialização dos dados pela startup é, letra A, viável, desde que não sejam fornecidas imagens dos usuários. B, viável, desde que sejam excluídos o CPF e o nome dos usuários. Letra C, viável, desde que respeitados os critérios de anonimização dos dados. Letra D, inviável, uma vez que não é possível garantir a anonimização dos dados. Letra E, inviável, uma vez que as técnicas atuais de armazenamento de dados impedem a separação de informações pessoais. Voltar? Quem se arrisca? Quem acha que é a letra A? Ninguém? B? C? Temos uma preferência. Letra D? Letra E? Quem acha que é a C? Poderia explicar o porquê? Sem ser a professora. Alguém se habilita? Chocolate. Toma, valendo um bis. Sempre valendo 2 bis. Eita, dobrou a aposta. Oferta muito. Quem acha que 2 bis? Levanta a mão novamente. Pronto, por que a C? Pela intuição. Se vocês prestarem atenção, essa questão está um pouco relacionada com a primeira questão que as meninas apresentaram. Sim, uma das alternativas estava na questão anterior. Olha só, tá vendo? Ela prestou atenção, que é a letra E. E a resposta correta é a C. Sim, pessoal, agora a gente vai entender o porquê, né, de realmente ser a letra C. Ela diz que é viável desde que respeitados os critérios de anonimização dos dados. Ou seja, o artigo 12 e o artigo 15 da LGPD estabelecem que dados anonimizados não são considerados dados pessoais, desde que não possam ser revertidos com meios razoáveis. Assim, sua comercialização é permitida se a anonimização for efetiva, né? For respeitada ali naquele limite que a lei estabelece. É uma questão bem longa, né? Como a gente pôde ver, mas que é uma questão de interpretação. A informação da resposta ela estava no próprio texto, então a gente não precisava necessariamente ter estudado, né, a LGPD para poder saber essa resposta. No próprio texto estava. E eu sei que aqui, como a gente lê rápido, é nervoso, fica mais difícil. Mas na hora da prova, quando vocês forem ler, que vocês prestarem bastante atenção, vocês vão acertar. Alô? Pronto. Gente, isso é importante. Pode voltar, por favor, ao enunciado da questão? Quando vocês olham a questão longa assim, eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler. Gente, se você ler com cuidado, você acerta. Tá tudo lá colocado. Leiam com calma, vocês sabem ler. Tá? Lembrem-se disso. Nada de, eu pulei, não quero. Atenção, os textos, geralmente, os enunciados, eles são longos, mas eles são longos já te ajudando a responder a questão. Entendeu? Ele não está aumentando a dificuldade, ele está diminuindo. Está ali. Isso, está tudo bonitinho ali. Mas a maioria acertou, não foi? Cadê meu bis? Agora, explicando as alternativas erradas, a gente pode partir que tem 2 grupos ali. A questão viável e a questão inviável. Se a gente fosse
observar, a gente já teria descartado duas respostas de cara. A D e a E, pois elas informam que é inviável. Só que, como o texto próprio diz, ele explica que esse é viável, mas explicando. A resposta A, ela está errada porque fornecidas imagens dos usuários. Nós temos o CPF, o nome completo, nosso endereço, são todos dados sensíveis. E a questão B, desde que seja excluído o CPF e o nome dos usuários. Como a gente está se tratando de uma startup de alunos, então, a matrícula do aluno é um dado sensível, o seu curso, se combinado com a sua data de nascimento, pode ser um dado sensível e pode caracterizar com uma informação que a inteligência seja assertiva para poder identificar aquela pessoa. A resposta ela trata uma questão bem importante, uma vez que as tecnologias atuais de armazenamento de dados impedem a separação. Como a gente sabe, com o avanço das tecnologias, cada vez fica mais fácil de saber dados, de manipular os dados. Então, uma startup, quando ela for se preparar para fazer essa comercialização, ela precisa estar ciente que todos esses dados precisam ser criptografados para não ser fácil de acesso, que aí sim poderia ser viável a comercialização. Vamos para a produção. Agora a gente vai passar para o grupo de produção e logística. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Thalita e eu vou apresentar para vocês a questão de estratégia, né, por conta de alguns problemas técnicos que estão sendo resolvidos. Mas, bora lá. A questão que a gente trouxe para vocês foi uma questão sobre a metodologia OKR. E aí a gente vai ler o enunciado e depois eu vou explicando para vocês como é que vocês devem resolver esse tipo de questão. Definir metas empresariais é algo desafiador, especialmente quando há muita incerteza envolvida. Como definir metas para os próximos 12 meses quando sua empresa está crescendo ou mudando muito rapidamente? As empresas do Vale do Silício resolveram esse problema adotando o framework de definição de metas OKR. Um OKR tem dois componentes, o objetivo, que é o que queremos atingir, e um conjunto de Key Results, que, como sabemos se estamos chegando lá. Os diferenciais da metodologia OKR são a simplicidade do processo, os ciclos curtos de verificação e a participação e engajamento de todos os colaboradores. O OKR existe para manter o alinhamento e a cadência da organização, sendo seu objetivo garantir que todos estejam caminhando na mesma direção e trabalhando com prioridades claras. A questão deu para a gente uma breve definição de OKR, enfim, deu todo um contexto, e ela vai pedir o seguinte. Ela vai dar, mesmo estilo da questão do financeiro, ela vai dar para a gente duas afirmações. A primeira afirmação é: o método OKR de planejamento e gestão estratégica é uma resposta das empresas inovadoras ao complexo ambiente corporativo da atualidade. Por quê? 2. Um dos princípios do planejamento e gestão estratégica é a busca dos resultados esperados pela empresa, independentemente da ferramenta ou do método utilizados para tal fim. Então, a questão ela vai pedir para que vocês, primeiramente, analisem se a alternativa 1 está correta e se a alternativa 2 está correta ou não, né, no caso. E, depois que vocês analisarem, vocês vão buscar entender se a segunda é uma justificativa da primeira, se as duas estiverem certas. Então, quando a questão ela traz esse porquê, é porque ela quer analisar, primeiro, se uma e a outra estão certas ou incorretas, e se uma é uma causa ou uma justificativa da outra. Então, primeiramente, vocês analisam se estão corretas ou não, e depois vocês fazem essa comparação para ver se uma é uma justificativa da outra. Então, antes de vocês fazerem isso, eu vou dar para vocês um aspecto das alternativas dadas, e a gente vai voltar para vocês poderem analisar. Então, a respeito dessas... Passa, por favor. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, ele vai dar, letra A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da primeira. B,
As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Letra D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E letra E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Então, a gente vai voltar lá para vocês poderem analisar. Primeiro, se elas estão corretas ou não. E depois, para ver se tem alguma relação entre as duas. Então, a gente vai dar um tempinho e eu quero ver se alguém aí vai se arriscar a chutar aí qual é que vocês acham que está correta. Já temos uma pessoa. Qual é seu nome? José Luiz, vamos lá. Eu vou dar o meu entendimento. Eu acredito que seja a letra A, porque... pode ir lá na questão? Tá. Letra A, porque, primeiro, a asserção primeira seria verdadeira, visto que ela é basicamente um resumo do texto, mas a segunda, pelo menos para mim, de fato, ela faz sentido, porque o OKR não é o único método utilizado pelas empresas para alcançar resultados de acordo com o planejamento e com a própria gestão estratégica. Existem aí também outros casos, como o Kanban e outras metodologias, inclusive ágeis, que também fazem com que chegue ao resultado final. Boa, valeu. Mais alguém? Tem alguma sugestão? Estão contemplados? Vamos ver. Eu quero ouvir, professora. O que é que você acha? Não, se errar... Eu acho que a primeira afirmação está correta e a segunda também, mas eu acho que uma não explica a outra. O método OKR de planejamento e gestão estratégica é uma resposta das empresas inovadoras ao complexo, foi o que estava escrito no texto, não é isso? E a segunda, esquece a primeira. Um dos princípios do planejamento e a gestão estratégica é a busca dos resultados esperados pela empresa, independentemente da ferramenta ou do método utilizado para tal fim. Me parece correto. Só que isso não é a explicação do primeiro. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. Acho que não tem nada a ver com o outro. Não sei, eu acho. Não sei nem se está certo, tá, gente? Professor erra. Então, bora lá ver qual que é a resposta correta. E a alternativa correta é a letra B, justamente o que a Milito falou, né? Nosso amigo também não está errado, porque, de fato, as duas alternativas estão corretas. Só que o que a gente tem que observar, quando a gente tem questões desse estilo, é uma justifica a outra? Então, bora lá. A alternativa B vai dizer que as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Qual a explicação disso? A 1 é verdadeira, né, porque justamente como a gente viu no texto, o método OKR surgiu justamente como uma resposta das empresas inovadoras a um ambiente corporativo complexo e em constante mudança, trazendo simplicidade, foco e alinhamento. A 2 também é verdadeira, já que todo o processo de planejamento estratégico tem como princípio a busca pelos resultados esperados, independentemente da ferramenta utilizada. No entanto, a 2 não justifica a 1, pois o motivo para as empresas adotarem o OKR não é apenas o fato de que toda gestão busca resultados, mas sim as vantagens específicas do método diante de cenários de incerteza e de crescimento acelerado, como a gente viu no enunciado. Então, de fato, as duas estão corretas, mas uma não justifica a outra. Então, foi interessante a gente ter trazido esse tipo de questão para vocês lembrarem na hora da prova de analisarem as asserções, se uma está correta, se uma está incorreta, e depois vocês analisarem se tem realmente algum tipo de relação ali, né, de justificativa, algo do tipo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da questão. Parabéns à professora, o bis dela e o bis dele também, que participou. Nesse tipo de questão, tá, gente, é importante, primeiro você analisa uma e analisa a outra. Esquece, primeiro analisa, a primeira está certa? Analisa, falsa ou verdadeira. Depois você analisa, depois é que você vai pensar, entendeu? Analisa cada uma separadamente. Mas vocês já fizeram no Enem coisa assim, não já? Então vocês estão acostumados. Pronto, perfeito. Agora vamos passar para o grupo de administração pública. Então,
sai aqui, passa para frente e aqui para trás. Tá. Aqui é para trás, esse é para frente. Boa noite, gente. Me chamo Micaele e eu vou ler uma questão sobre administração pública, que foi do ENAD 2022, questão 31. O termo cidades inteligentes surgiu na literatura referindo-se a aglomerações urbanas que fazem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação, aliadas a uma gestão pública eficiente e dinâmica, com vistas a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Apesar de ser um conceito ainda em construção para caracterizar um município como uma cidade inteligente, há consenso entre pesquisadores de que é necessária a criação de políticas voltadas para o acesso público e gratuito aos dados e também para inovação e sustentabilidade. Então, considerando o que foi dito e as informações apresentadas a seguir, vocês vão ter que avaliar as informações. Primeira afirmação. Uma política de dados abertos restringe a interconectividade global e local com cidades inteligentes. Segunda afirmação. Nas cidades inteligentes, a dimensão econômica costuma ter enfoque não apenas na produção industrial, mas também na diversificação de sua matriz econômica. Terceira afirmação. A inovação, nas cidades inteligentes, incorpora opções limpas e não motorizadas de mobilidade. E a quarta afirmação, o planejamento urbano verde, centrado no cidadão, constitui característica importante de uma cidade inteligente. A letra A. Apenas a afirmação correta. A letra A. É correto afirmar apenas o que se afirma em primeiro e terceiro. Letra B. Segundo e quarto. Letra D. Primeiro, segundo e quarto. E letra Letra C. Segundo e terceiro. E letra E. Segundo, terceiro e quarto. Volta. Pode voltar. Não, acredito que não. A gente vai dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí, daqui a pouco a gente abre para vocês discutirem, tá? Passa um sinalzinho com a mãozinha que eu vou até vocês. Você fala seu nome? Ok. Volta lá, por favor. Aí, isso. Oi, boa noite. Meu nome é Jaerlinton. E a gente vai na letra E, 2, 3 e 4. A 2 porque é uma cidade inteligente, ela observa pilares além de produção industrial. A gente vai mais para outros tipos de economia e fomenta esses formatos de economia, como a circular e a criativa também. Então, gera essa diversificação na matriz econômica, né? A 3 porque ela está dizendo que a inovação nas cidades inteligentes incorpora opções limpas e não motorizadas. Então, a gente pressupõe que uma cidade inteligente ela valoriza outras mobilidades que não sejam motoras, como, por exemplo, ciclovias e acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Gerando cada vez menos o uso de transporte à base de motor. E o último, que é um critério até que tem envolvimento com ODS, né? Um planejamento urbano verde que tem foco no cidadão. Então, a gente vai muito para a engenharia de tráfego, que estuda justamente como a paisagem, como adaptar o cidadão à paisagem, né? Isso é característica de uma cidade inteligente. Muito obrigada. Aqui seu bis, 2 bis. Alguém discorda? Alguém acha que ele está errado, que ele está certo? Alguém quer debater? Para ganhar bis, valendo 2 bis.
Então, A resposta... a resposta correta... A resposta correta é a letra E, como ele disse, justamente porque ela é a única que abrange várias afirmativas que são características importantes de uma cidade inteligente, como a inovação e mobilidade, o planejamento urbano verde e a economia diversificada. E os comentários são que a alternativa A é incorreta, pois ela inclui a proposição 1, que afirma que os dados abertos restringem a interconectividade e, na realidade, os dados abertos ampliam a transparência e a integração em cidades inteligentes. Na alternativa B, também é incorreta, pois ela considera a alternativa 1 como correta, né? O que compromete a resposta. E a política de dados abertos é um dos pilares da interoperabilidade em smart cidades. E a alternativa C é incorreta também, pois apresenta apenas parte das preposições corretas, né? E desconsidera outras dimensões essenciais, como a mobilidade limpa e o planejamento urbano verde. E a alternativa D também é incorreta, pois ela mantém a preposição primeira, né, que está equivocada em relação ao papel de dados abertos. Pode passar, Mica, para o final. Então é isso, gente. Então. Certo. A de produção acabou dando um errinho, infelizmente, mas agora a gente vai precisar da plataforma, que daí talvez tenha uma questão de produção que a gente também já resolve aqui também. Então, até falando um pouquinho para vocês, deixa eu entrar aqui. Como vocês puderam perceber, todas as questões sempre eram 5 alternativas, e agora vai virar 4. E é uma coisa muito legal que dá para perceber, é que cada questão dessa, deixa eu entrar aqui. Pronto. Cada questão dessa, tinham sempre 2 alternativas ali que ficavam na cabeça da pessoa, se perguntando, será que aquilo está certo ou está errado, tudo mais. E sempre as questões do ENAD, a maioria, vai sempre ter essas 2 questõezinhas que vai ficar na cabeça da pessoa, que vai lá, ficar batendo para dentro. Mas é sempre importante, quando acontecer isso, quando vocês forem aquelas 2 questõezinhas que ficam na mente da pessoa, se está certo ou não, é vocês lerem o texto, enunciado e tudo mais, que acho que é uma dica bem legal para vocês poderem saber. E bem, agora a gente vai prestar um pouquinho da plataforma. Então, essa aqui é uma plataforma que foi produzida por a gente, onde essa plataforma tem como objetivo para vocês consultarem. Ela não está ao vivo atualmente, porém, essa plataforma vai ter como vocês tanto fazerem simulados do próprio ENAD, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, também como consultar ensinos, então conteúdos que a gente vai estar ainda produzindo para deixar disponíveis para todos vocês, produzidos pelos professores e tudo mais. Tudo bonitinho, tanto vídeos quanto mapas mentais, quanto textos realmente de conteúdo, livros, tudo mais, para que vocês possam consultar, entrar na plataforma e ver como os textos, tudo mais, para vocês poderem ir aprendendo. Também não servir só para o ENAD, né? Servir também para qualquer concurso até que vocês forem prestar, que prestem alguma prova, tudo mais. E daí, tá aí, né? Essa plataforma, então, ainda não está disponível para todo mundo entrar, acessar, porém vai estar disponível no futuro, principalmente quando forem adicionados os conteúdos. E daí, a plataforma vai ter essas 2 abinhas principais, que é o de simulados e o de ensino, e que aqui a gente vai estar prestando principalmente simulado, onde vocês vão poder estar entrando nessas questões e simulando elas, então fazendo uma espécie de simulado mesmo. Aí agora, clique em começar agora, lá no canto direito. Isso. Aí espera um pouquinho, vai carregar. Aí deixa só. Isso. Deixa eu tirar só. Pronto. Aí vai carregar. Pronto. Não está disponível ainda. Vai estar ainda, porque a gente vai colocar conteúdo, tudo mais, e aí arrumar algumas questõezinhas. Então, como funciona? Essa plataforma, você, no caso, a parte simulado, vocês vão poder estar acessando o simulado. Deixa eu vir para cá. E vai funcionar exatamente como vocês viram nas questões. Então, vai vir o texto e vai vir as alternativas. Atualmente 5, que é pegando das provas anteriores. Então, por exemplo,
Pode subir um pouquinho? Essa questão aparece primeiramente qual o tema dela. Então, exatamente essa questão. São 5 forças de Potter, para vocês poderem primeiro se inteirar qual o tema dela, e depois vocês vão poder consultar o texto dela, poder analisar tudo mais, e daí escolher a alternativa. E depois vocês vão poder estar respondendo tudo mais. Daí pode clicar em qualquer uma e clicar em próximo. Isso, próximo. E daí é uma plataforma bem simples, simulado, então são questões reais do ENAD, onde foram mapeadas e inseridas aí, então agora uma de marketing, como vocês podem ver, e que vocês vão poder ter acesso tanto para praticar, quanto também, depois dessa prática, vocês poderem ver realmente conteúdos de ensino, onde vocês vão poder consultar, tudo mais, e poder aprender com isso. E a plataforma que vai ser totalmente gratuita e aberta para todo mundo. Então, para vocês que querem se aprofundar um pouquinho mais do ENAD, ou também estudar até para concursos, porque as questões do ENAD caem em concursos, vocês vão poder estar consultando. Pode ir para a próxima. E tudo mais. Isso. E, certo, fala. Essas questões que estão colocadas aí, são questões que vocês retiraram de provas antigas do ENAD? Isso, todas as questões são do ENAD, certo. Nesse sentido. Tá bom, obrigada. Isso. Então, realmente são questões que foram do ENAD, que estão no ENAD e que vocês vão poder consultar. Para vocês poderem praticar, tudo mais, e como falei, consultar casos de ensinos. Aí pode pular aí rapidinho. Seleciona uma questão, pula. Próximo, no caso. Pode ir. Aí, no caso, são 10 questões. Então, a Júlia está ali só pulando para vocês poderem ver no final. Tem que selecionar as questões. Aí tem como votar lá embaixo também. Isso, votar. É que faltou uma lá. Pronto, e depois, quando vocês clicarem em concluir, vocês vão ter um resultado de vocês. Então, vocês vão poder ver qual foi a questão que vocês erraram. Obviamente, vocês não vão lembrar assim, aí eu vou até implementar um negócio para vocês poderem ver a questão que erraram, com a justificativa, tudo mais. E também o tema dessa questão. Então, foi no aleatório aí, mas vocês podem ver que a primeira questão de tecnologia da informação foi correta. Segunda, de gestão de qualidade de serviços foi incorreta. Mas isso aí foi realmente na exceção que foi aleatória ali, né? Mas é algo que vocês vão poder estar acessando, tudo mais, estudando para poder ver e fazer os simulados e também constar o ensino em si, os conteúdos. E daí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, ficou tudo tranquilo, todo mundo entendeu? Provavelmente lá para o finalzinho desse mês, porque também a gente ainda está desenvolvendo a questão dos conteúdos, então está produzindo para manter aquela qualidade realmente. E vai estar também disponível tendo saído da FEAC, nesse sentido, essa plataforma. Mais alguém tem alguma dúvida? Isso. Obrigado. Antes que o pessoal comece a sair, eu queria um favor. Quem vai fazer prova do ENAD, por favor, levanta a mão para eu ver quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais alguém? Você não vai fazer, não? 19, 20. Mais alguém? 21, 22. 22 tem mais? Eita, desculpa, Renato. 23. Gente, eu posso pedir um favor a você? Você vai fazer também, não vai, Marta? Vai, não? 23. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Eu inscrevi 197 alunos. E hoje só tem 23 aqui. Tá? Eu gostaria de pedir encarecidamente, vocês que conhecem os colegas que vão fazer o ENAD, acessem, se a gente está gravando, vai deixar disponível. Eu acho que foi importante, não é não, gente? Vocês que vão fazer ENAD, esse tipo de apresentação. Então, assim, eu tenho aqui, tipo, 10% de quem vai fazer a prova. Tá? Eu só estou mostrando assim porque
Se vocês não se engajarem, quem vai fazer, não tem jeito. Tá? Nós não vamos fazer milagre. Eu tenho certeza que, de uma maneira geral, vocês têm preparo suficiente, eu estou falando em termos de conteúdo, para alcançar a nota 5 no ENAD. Agora, precisa conhecer a prova. Senão, chega no dia apavorado. Então, por favor, façam um boca a boca, procure os alunos que não vieram, que de repente não puderam vir, mas isso vai ficar disponível no YouTube da FEAC, não é isso? No YouTube, vamos acessar, vamos nos preparar. Se quiser, a gente marca outro momento, momentos menores. A gente tem que fazer alguma coisa, tá, gente? 10%, vocês concordam? Que não é nada? Né? Com todo respeito a quem veio. Queria, inclusive, agradecer imensamente quem veio. Tá? Né? Mas, assim, 10% é muito pouco, não é verdade? Para a gente pensar que a gente está preparando aqui o pessoal, fazendo o maior esforço, e só 10% se interessam. Tá? Então, vamos fazer essa... Né? Tentar buscar os outros. Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu passar para o pessoal que... Isso aqui estava fora da programação, só queria dar uma contada mesmo. Isso. Agora, eu quero chamar aqui o professor Everaldo para ele falar um pouquinho também do outro produto que a gente também está desenvolvendo, que é a cartilha de questões, onde nela vou ter todas as questões de ENAD de maneira bem ampla, em PDF e tudo mais, para vocês poderem consultar, olhar, tudo mais. Daí, agora, pode falar. É só um canal de informação a mais para vocês, que os colegas da CE do Noturno, compartilhado aqui com a ideia da turma da manhã, a gente está constituindo essa apostila, que aí a gente vai falar com o João para lançar junto para vocês. A gente vai deixar também no formato do PDF. E o que é que a gente fez? A gente separou as questões por áreas. Então, os meninos pegaram as provas de 2005 a 2022, verificaram as questões por áreas, separaram as questões, e aí eles até fizeram um mapeamento das que são consideradas fáceis, medianas e as mais difíceis. Aqui é um exemplo de logística e suprimentos, por exemplo. Nós vamos, inclusive, pedir apoio aqui para, a partir das questões do ENAD, todas as questões do ENAD que falaram sobre logística e suprimentos, a gente separou aqui para que vocês acessem. Depois vocês vão ver que vai ter um bloco de questões sobre marketing, um bloco de questões sobre RH. Então, caso vocês também queiram responder os simulados a partir das áreas de conhecimento, vocês também vão ter acesso a essas informações. E para fechar a apostila, João, a gente vai pedir o suporte dos professores para que dentro das áreas eles façam uma introdução a partir dessas questões que estão aqui do ENAD, o que é interessante você conhecer. Ou seja, vai ser um trabalho bem direcionado para que o João também disponibilize para vocês. Aí era isso. Parabéns para os alunos que fizeram. Oi, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida com relação ao ENAD, com relação à plataforma ou com relação à apostila? Podem levantar a mãozinha se alguém... Vocês ingressantes, vocês entenderam que vocês não vão ter que fazer a prova agora, mas vocês foram inscritos, né, para fazer quando vocês formarem, tá bem? Então, assim, se não fizer, todo mundo entendeu o que acontece quando não faz a prova? Então, tá jóia. Bom, gente, então, já que estamos nos encaminhando para o final, né, a gente tem aqui um coffee break que a gente organizou para vocês. Só que a gente vai pedir só, por favor, para vocês não virem comer nessa parte aqui, tá, gente? Nem em cima dessa mesa aqui do lado. Infelizmente, a gente tem algumas restrições, tá? Eu preciso que vocês se restringam à área da copa. Então, ali na copa tem, né, as comidinhas, tem refrigerante, e vocês se restringam a essa área, tá bom? Mas a gente quer, primeiramente, agradecer a vocês pela participação, né, por vocês terem vindo aqui no NIS, conhecer tanto o conteúdo que os alunos da disciplina de ACE prepararam com carinho para vocês, né? Agradecemos a participação. Em breve a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube e a gente vai querer também que vocês acessem a plataforma, né? E em novembro, antes da prova, a gente vai organizar esse evento maior para que a gente possa tirar dúvidas de outras pessoas também. Só lembrando para o pessoal também preencher o formulário de socioeconômico que o ENAD pede também, viu? É até o dia 22 de novembro, se eu não me engano, que tem que mandar.
Muito bem, muito bem. Então, os ingressantes têm que preencher esse questionário socioeconômico, hein? Vocês têm que preencher. Aí depois a gente manda o link para vocês. Vocês vão ter que entrar no grupo do ENAD. Né? Esse questionário é simplesmente para ter as informações de vocês, para que na saída faça uma comparação também. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. E uma salva de palmas para os alunos da disciplina CE, né? Que organizaram.